E aí, meu irmão, mais um dia, mais uma oportunidade. Estamos aqui para viver esse dia maravilhoso, para desfrutar de tudo isso que Deus colocou na nossa mão. Hoje é 7/7/2026 e nós vamos ler agora Provérbios 7, mais um capítulo onde a sabedoria quer falar conosco, onde o Senhor quer nos ensinar coisas poderosas que podem transformar o nosso dia, podem transformar a nossa vida. Então, se você já levantou, está indo para o trabalho, eu te parabenizo, parabéns. Continue buscando, continue se esforçando e que hoje você entenda que não é só na força do seu braço, você precisa de algo mais, algo além. Não é só acordar e dirigir um carro, não é só acordar e trabalhar que vai mudar a sua vida. Você precisa trabalhar com a cabeça. É isso aqui que vai transformar seus resultados, tá bem? Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado que você protege os seus olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no seu coração. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Eles conservarão você longe das mulheres imorais e das mulheres de palavras sedutoras. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiências, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela, ao anoitecer, quando já estava escuro, e aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Ela era espalhafantosa e sem vergonha, e estava sempre andando pelas ruas. Ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes numa praça. Ela chegou perto do rapaz e o abraçou e beijou. Então, com um olhar atrevido, disse: Paguei hoje meus votos, e a carne da oferta de paz está comigo. Por isso saí procurando você, eu queria encontrá-lo, e você está aqui. Já forrei minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. Eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes no braço um do outro. O meu marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem, levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. Assim ela o tentou com seus encantos e ele caiu na sua conversa. E num instante lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, onde uma flecha atravessará seu coração. Era como um pássaro que entra num alçapão sem saber que a sua vida está em perigo. Agora, meu filho, escute, preste atenção no que eu vou te dizer. Não deixe que uma mulher como essa ganhe seu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos pelo caminho mais curto. Então vamos lá. Mais um dia, mais um capítulo. Mais uma vez a sabedoria descendo em Salomão e fazendo uma repetição de processos. Por quê? Quando hoje eu quero fazer você ter atenção numa frase, ou num parágrafo, ou num ensinamento, que eu sou um escritor, eu coloco as palavras em negrito, eu coloco as palavras em maiúsculo, eu coloco as palavras com uma cor diferente, ou até mesmo tem alguns escritores que vão colocar ali em evidência, né? No hebraico, no para aquele povo judeu em Israel,
Quando você quer falar, ou presta atenção porque isso aqui é muito importante, eles repetem. Quando você quer dar ênfase numa coisa, para falar isso aqui é importante, isso aqui é verdade, eles repetem. Por isso que você vê Jesus o tempo todo falando assim, ó, em verdade vos digo. O que ele está querendo dizer? Isso aqui é verdade, presta atenção no que eu vou falar agora, porque isso aqui não se altera. Então Jesus está batendo uma ênfase falando, isso aqui é muito importante. Vai ler, quem é que procede depois de Moisés mesmo? Josué. No capítulo 1 de Josué, você vai ver Deus falando, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, várias vezes. Por quê? Porque ele está colocando uma ênfase. Essa é a única coisa que você tem que fazer, o resto eu faço. A única coisa que você tem que fazer é esforçar e ter bom ânimo. O resto é comigo. Então você vê na Bíblia vários exemplos de pessoas usando a repetição como ênfase. Como assim? Isso é muito importante. Ou você não pode esquecer disso. Você pode fazer todas as coisas, mas presta atenção nisso aqui que eu estou falando. Então, mais uma vez, Salomão vai colocar você e eu no papel de filho. Por quê? Porque é a sabedoria que está falando. E a sabedoria é o próprio Deus vivo. E o Deus vivo, ele quando vem na terra, Jesus encarna e ele fala assim, todo mundo, eles tinham tanto medo de Deus, tanto temor ao nome de Deus, que quando eles escreviam com uma pena o nome de Deus, eles paravam, tomavam banho e trocava aquela pena. De tamanha era a reverência ao nome de Deus. E tudo certo, é assim mesmo, a gente tem que ser assim. Só que quando Jesus vai chegar, Deus vem descer na terra, ele olha assim, quando vocês for falar com Deus, esquece um pouco essa reverência, fala assim, ó, Pai nosso que estais no céu. Nossa. Hoje você vê o Pai Nosso, você fala o Pai Nosso, você ora o Pai Nosso e você não entende o tapa na cara que foi Jesus ensinar o Pai Nosso. Porque você começar olhando para o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele Deus grandioso que está no trono. Isaías fala que ele mede todas as águas do oceano com a palma da mão. Ele mede as balanças, as maiores coisas que a gente vê na terra, numa balança de ourives, é aquela balança de medir ouro que cabe na palma da mão. A coisa mais assustadora de dimensão que a gente tem chama universo. A palavra fala que Deus mede ele no palmo. E aí Jesus vem e fala, esse Deus Todo-Poderoso, vocês vão olhar para ele e falar, papai, Aba, papaizinho. Então Deus, ele quer colocar uma imagem de pai na sua cabeça. Por quê? Porque essa é a imagem mais semelhante que ele viu que serve para ele. Por isso que você tem que ter muita cautela na sua imagem de paternidade. Como assim? Se o seu pai foi uma pessoa que causou muito problema com você, você vai ter problema com Deus. Você não pode jamais ter uma desonra com seu pai. Ah, mas você não sabe quem foi meu pai, que ele foi um idiota, que ele foi isso, que ele traiu minha mãe, que ele fugiu, que ele abandonou a gente, que por causa dele isso, por causa dele aquilo. Não importa. Não importa. Escuta o que eu estou te falando. Escuta o que Salomão vai falar. Escuta o que a sabedoria está gritando para você. Não permita desonra contra o seu pai. Mas independente do que ele fez, Thales, independente do que ele fez. Primeiro, honrar seu pai não é viver uma escravidão para ele, não. Ah, então tá, vou honrar meu pai, ele é pedreiro, eu vou viver a vida inteira trabalhando de pedreiro. Ah, então vou honrar meu pai, ele falou para mim ser engenheiro, eu formei em engenharia, eu vou viver a vida inteira como engenheiro. Honrar seu pai é entender a criação dele. É você olhar para ele e entender, ah, então por isso que ele é assim, porque ele foi criado assim. E respeitar isso, tá bem, ele não quer mudar, tá tudo bem, pai, eu te respeito do jeito que você quer. Você quer continuar trabalhando aí como pedreiro? Continua como pedreiro. Em vez de você montar uma equipe de pedreiro e começar só a pegar a obra, você não quer? Tá tudo bem, eu te respeito, pai.
E aí você respeita o seu pai nas limitações dele. Tá tudo bem, pai, você não quer largar a bebida? Eu te amo mesmo você bebendo e sendo um alcoólatra. E aí você aceita amar ele mesmo com os defeitos dele. Tá tudo bem, pai. Você abandonou a gente quando era criança. Eu te perdoo. Eu não vou deixar de te amar porque você não amou a gente. E aí você honra ele, amando ele, respeitando ele do jeito que ele é. Ah, mas meu pai abusou de mim no passado, meu pai fez isso, você não sabe o que ele fez. Perdoa ele, entende que ele não teve ninguém para ensinar ele e honra ele assim, entendendo ele. Tá tudo bem. Ele deu o melhor dele. Qual que é a principal forma de você honrar o seu pai e sua mãe? Não dando dor de cabeça para eles. Prosperando, crescendo na terra. Isso é honrar seu pai e sua mãe. Então, a principal visão onde Deus vai entrar é o filtro paterno. Por isso que a sabedoria vai falar: escuta seu pai. Se seu pai foi um homem decente, foi um homem que te amou, foi um homem de verdade, ele o tempo todo no seu passado ficou falando: não anda com ciclano, não anda por aqui, não faz isso. E a sabedoria vai falar: se você não escuta o seu pai, que é a pessoa que mais te quer bem, a sua mãe, que é a pessoa que mais te quer bem, quer te livrar das coisas, você vai escutar quem? Escuta essas pessoas. A sabedoria grita através deles. Thales, mas novamente eu não tive o pai, minha mãe foi isso, nem mãe eu tive. Então Deus se apresenta na forma da sabedoria e fala: então escuta eu, meu filho. Se você não teve um pai na terra, você tem um pai aqui no céu. Pode uma mãe esquecer do filho, mas Deus jamais se esquecerá de ti. Então Deus, ele assume essa visão paterna. Inclusive ele fala assim: a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas. O que é isso? É cuidar daqueles que não têm um pai na casa, aqueles que não têm uma família, porque Deus, ele zela por isso. Deus, ele está constantemente olhando para isso. E tem uma outra passagem que fala assim: não se levante contra as viúvas e os órfãos, porque Deus protegerá eles. Deus vai ser o advogado deles. Então você pode ficar triste falando: ah, mas eu fui órfão, meu pai me abandonou. Não fique tão triste assim, porque isso te gera uma proteção extra. Isso te gera um cuidado extra da parte de Deus. Então foi ruim, foi horrível, tudo bem. Perdoa, ressignifica e vai honrar. Respeita as limitações e vai prosperar. Então, mais uma vez, Salomão repetindo: presta atenção, isso é muito importante. Se você não tem o pai, me coloque nessa figura paterna. E mais uma vez ele falando: lembra do que eu digo, não esquece os meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os seus olhos. Só ouvir não funciona. Só guardar as palavras no coração não funciona. Se você não colocar em prática, é inútil. O próprio Cristo falou assim, ó. Ele fala assim, que existe dois homens. Um edificou a casa sobre a rocha, o outro edificou a casa sobre a areia. E quando veio a tempestade e a chuva forte, arrastou a casa daquele homem. Na areia você constrói com um mês. Ele nem fez fundamento, não. Ele só subiu uma casa ali. Na rocha, não. Só na fundação você tem que ficar ali um mês furando rocha, cavando rocha. E dependendo da estrutura dá muito mais. Então eu estou falando uma casa simples. Mas o que acontece? Dá problema no começo, dá trabalho no começo. Mas depois, amigo, ninguém vai derrubar a sua casa. E aí Jesus termina essa parábola e diz: assim é aquele que ouve as minhas palavras e as praticam. Ele é o cara que edifica sobre a rocha. E quem é o tolo que edifica sobre a areia? Os que ouvem as minhas palavras e não as praticam. Então nós nem estamos falando daqueles que não ouvem as palavras. Aquele que não ouve a palavra é aquele que nem edifica a casa. Ele vive com o sol queimando o rosto dele de dia e à noite o frio queimando a bunda dele. Então tem três tipos de pessoas. Aquela que nem escuta.
Você já está melhor, porque você está escutando a minha palavra, que é aqui a palavra da sabedoria. Você está buscando conhecimento, você está buscando aprender, você está buscando crescer, então você já é o que escuta. Agora você tem dois caminhos, você já tem uma casa para edificar. Agora a pergunta é, você vai edificar sobre a rocha, na palavra que eu estou te falando, que eu estou transmitindo para você, ou você vai edificar sobre a areia? Se você edificar sobre a areia, de nada adianta essa edificação sua. De nada adianta construir essa casa. Você só está perdendo seu tempo. O próprio Salomão fala que é como correr atrás do vento. Mas, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. João 7. Eu sou oliveira verdadeiro, meu pai é o lavrador. Aquele que está em mim dá muito fruto. E o pai poda para que dê mais fruto. O que está em mim não dá fruto, o pai corta e lança no fogo. E no 8 ele fala assim, nisto é glorificado o Pai, que você dê muito fruto. Deixa eu te contar um segredo. O seu pai pode ser o melhor pai da terra. Ele pode querer que você prospere, cresça e vença nessa vida e fique multimilionário, bilionário. Ele não deseja o seu melhor mais do que Deus. Você pode se amar demais, pode estar aí buscando tudo de melhor para você, pode ser o cara que mais se ama na terra. Você não consegue ter um amor maior do que o de Deus por você. Ninguém consegue amar a si mesmo mais do que Deus te ama. Ninguém consegue desejar um bem melhor para você mesmo do que o bem que Deus deseja para você. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Deus, ele quer te fazer crescer. Deus, ele quer te fazer prosperar. Deus, ele quer te fazer dar muito fruto. Carros, casas. Deus quer te dar tudo isso. Thales, me prova. Jesus virou e falou assim, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisinhas, essas besteirinhas que você quer aí, eu vou acrescentar. É o único versículo da Bíblia que eu vejo Jesus falando como esnobe, irmão. É o único. Eu consigo ver o rosto de Jesus brilhando no começo, falando, busca o reino, filho. Busca a justiça de Deus. Busca isso, porque se você buscar isso, essas besteirinhas, e eu vejo ele com um olhar esnobe, essas besteirinhas, esse carrinho, casinha, uma empresinha de milhões, essas coisinhas, milhões nas contas, isso aí eu vou te acrescentar. Amigo, eu tenho 4 livros escritos. E aí eu sei que cada livro vai te ensinar. Primeiro eu vou te ensinar o corpo, depois eu vou te ensinar a alma, depois eu vou te ensinar o espírito. E por último eu vou te ensinar a usar esses 3 poderes para alcançar seu primeiro milhão. Então tem 4 livros escritos e tem aqui um outro livro que está saindo agora. E aí eu falo para você assim, ei fulano, ei Rodrigo, ei, presta atenção. Compra só esse livro aqui, porque se você comprar esse livro, você vai dominar sobre os 3 campos da sua energia e o seu milhão, em vez de vir em 3 anos, vai vir em 1 ano só. Só se fazer o que eu falei, tem uma etapa que 1 ano está feito. O que você vai fazer? Eu sou escritor, eu estou te dando o maior conselho, faz isso aqui que o resto é resto. Então Jesus te ensinou qual que é o caminho para o milhão, qual que é o caminho para ter uma família próspera, qual que é o caminho para ter riquezas nessa terra, qual que é o caminho para ser referência em tudo que eu fizer, qual que é o caminho? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o resto, essas coisinhas, vai ser acrescentado. Como que eu faço para buscar o reino de Deus e a sua justiça? Está aqui, está nessa riqueza aqui, ó, chamada Provérbios. Chamado Jesus, ele ensinou o caminho. Qual que é o caminho, Thales? O reino de Deus não é um lugar onde a Jerusalém vai descer e vai se manifestar na terra, não, amigo. Já vai acontecer? Vai acontecer. Jerusalém vai descer? Vai descer uma Jerusalém do céu. Vai ter esse momento? Vai ter esse momento. Mas Jesus falou, não, isso não é o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de você. Tudo que você precisa está dentro de você.
Por isso que Salomão está aqui, 7 capítulos. Filho, presta atenção no que eu digo. Grava o que eu estou falando com você. Não esqueça do que eu estou falando. E quando você fizer isso, conseguir gravar na mente, no coração, faz o que eu estou te falando. Presta atenção naquilo que eu vou te dizer. E aí a gente vê em 7 capítulos ele falando, cuidado com a mulher imoral. Cuidado com a mulher imoral. Cuidado com o sexo fora do tempo. Cuidado com a pornografia. Cuidado com a masturbação. Por que ele está falando isso? Porque o reino de Deus está dentro de você. E essas coisas estão te distraindo aqui do lado de fora. Todo o poder está dentro de você. E essas coisas estão te distraindo do lado de fora, criando contenda e querendo ceifar a sua vida. Olha para o Brasil, olha para o mundo. O maior índice de morte, de homicídio, de suicídio, tudo está vinculado a um homem ou mulher. A mulher trai o cara e ele vai para dentro de uma cama e suicida. A mulher trai ele vai lá, mata a mulher, mata outro cara. Isso está destruindo a terra inteira, você não está percebendo não? Por isso que Salomão está gastando 7 capítulos falando, cuidado com essa merda aí, porque isso aí está matando muita gente. E naquele tempo matava menos do que hoje é pior ainda. Por que Salomão gastou 7 capítulos falando disso? Por quê? Porque você tem mais chakras, tem mais coisa, e o povo fala um monte de coisa disso. Eu nem te aconselho a ver tudo, porque tem muita coisa errada lá, muita coisa que não faz sentido, mas tem algumas verdades. Uma das verdades é que um dos seus chakras está aqui nessa região da sua genitália. Seu pênis, sua vagina, aqui tem uma energia chamada tônus vital. Daí deriva o seu poder energético mais forte. Toda energia que vem para você tem um campo eletromagnético de 7 metros de raio ao seu redor. Toda energia que vem para você, sua vista, sua audição, tudo vai passar por esse campo, até mesmo o seu tato. Vai passar por esse campo, ele sobe e fecha o circuito aqui por baixo. E sobe de novo. E por onde que tudo passa? Tudo passa por esse tônus vital. Toda energia, escuta o que eu estou te falando, não tem nenhuma energia, não tem nenhuma ação, não tem nenhum pensamento, não tem nenhum resultado seu que não passa pela sua energia do tônus vital, essa energia sexual. A única forma de nascer uma vida na Terra é através dessa energia. Essa energia é responsável por você estar aqui agora. Seu papai e sua mamãe teve que usar essa energia, unir ela, e aí ela uniu num feto e ali essa energia multiplicou de tal forma que está aí o resultado, você e eu. E o inimigo, ele entende mais de você do que você mesmo, porque você não está fazendo o leste lear. Abraão, sai do meio dessa gentalha, sai do meio dessa gente, vai para uma terra que eu vou te mostrar. No hebraico tá, Abraão, leste lear, saia para ti mesmo. Tem um segredo aí dentro de você que eu quero te mostrar, e quando você entender esse segredo, você vai ser uma nação tão poderosa, você vai ser uma nação tão grande, você vai ser um poder tão transformador que a sua descendência não vai nem se poder contar. Tamanho poder que vai sair quando você entender quem você é de verdade. Por isso que Jesus falou, você é a luz do mundo. E a luz do mundo está dentro de você. E o reino de Deus é essa luz. E o reino de Deus está dentro de você. E depois ele fala, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E do lado de fora as coisas vão ser acrescentadas. O que ele está falando? Ei, filho, eu criei o carro. Eu sou autoridade para falar do carro. Se você primeiro cuidar do motor, você vai ir mais longe. Se você primeiro olhar para dentro, quem eu sou? Peraí, esse cara falou que eu tenho um corpo, uma alma e um espírito. Você não sabe nem o que isso significa. A sua alma e o seu espírito estão tão vinculados que não tem como separar isso.
A única coisa que separa a alma do espírito é a palavra de Deus, vai a divisão da alma e do espírito. Então sua alma e seu espírito é o maior mistério que tem, a coisa mais maravilhosa. Deus não fala com sua alma, Deus não fala com seu corpo, Deus só fala com seu espírito. A voz do seu espírito é baixa, a voz da sua alma está gritando e a voz do corpo fica ouvindo o tempo todo um monte de gente falar na sua cabeça. Tem 5 vozes que falam na sua cabeça: o seu espírito, a sua alma, a sua razão, chamada condição, a voz de outras pessoas e a voz do diabo. Essas são as 5 vozes que falam na sua cabeça. Você nem sabe disso. Pedro vira: quem eu sou? Tu és o Filho do Deus vivo. Parabéns, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou. Não foi essas 3 vozes, mas foi o Espírito Santo de Deus que falou com o seu espírito, a sua alma deixou sair pela sua boca. Acaba de falar isso. Não, convém que o Filho do Homem seja entregue aos principais dos fariseus e seja morto. A próxima palavra que saiu da boca de Pedro: não faça isso. Vamos amar a sua vida, Jesus. Para trás de mim, Satanás. Você não conhece o dom de Deus e os desígnios do Senhor. O mesmo cara que acabou de ouvir uma voz do Espírito e falar a voz do Espírito, ouviu a voz do diabo e deixou sair a voz do diabo. E Jesus, como conhecia o Lesh Lehai, ele sabia muito bem quem ele era, ele sabia muito bem discernir a voz dele, e ele sabia discernir qual voz vinha do diabo, qual voz vinha dos homens. Pedro era o diabo? Se fosse, ele tinha saído do discipulado ali naquele momento, mas ele não era. Ele só não soube discernir a voz do diabo e deixou ela sair pela boca dele, assim como muitas pessoas estão fazendo por aí, porque não estão fazendo o que Salomão diz. Ouve as minhas instruções, ouve as minhas palavras, procure entender. Eu estou falando isso aqui, eu sei que para muita gente isso é grego, tá tudo bem. Se você amar a sabedoria, você vai continuar me ouvindo, você vai voltar na live, você vai ver que tem live 1, live 2, live 3, enquanto tiver fôlego na minha boca, eu vou estar aqui falando para vocês: presta atenção, Salomão falou isso, a sabedoria está aqui, porque a gente leu em Provérbios 1 que a sabedoria está gritando, ela está berrando, ela está nas praças, ela está na rua, ela está no seu quarto, ela está na sua casa, ela está no seu trabalho, ela grita desesperada: meu filho, presta atenção, faz isso, não faz isso. Só que a gente vê que quando ela fala é uma coisa que você não quer ouvir, e mais uma vez Salomão está falando uma coisa que você não quer ouvir. Para de transar com todo mundo, para de desperdiçar sua energia sexual gozando numa privada, para de jogar a energia mais forte que você tem no corpo pelo ralo. Esse é seu maior poder, é daí que sai a vida, é daí que sai sua criatividade. Não, Taz, mas eu não sou criativo. Não é criativo mesmo. A sua principal energia, você vai pro banheiro, fica jogando ela no lixo. Começa a guardar essa energia. Ah, tá, mas eu não sou casado, é muito difícil. É difícil mesmo, por isso que pouca gente fica rico, milionário, constrói uma casa poderosa, vai ter filhos, vai ser uma referência na terra. Não é para todo mundo mesmo não, você tem que deixar de ser todo mundo. Thales, eu quero deixar de ser todo mundo. Faz o que Salomão está falando, guarda a sua principal energia. Qual que é a sua principal energia? Chama tônus vital. Mulher, guarda essa energia. Através de você, através dessa energia sexual, você cria a vida. Você se torna uma mulher mais sábia. A sua energia, esse campo eletromagnético, quando você guarda esse tônus vital seu, minha amiga, aonde você vai, os homens vão olhar para você com um olhar diferente. Aonde você vai, a sua energia, o seu brilho, a sua luz, o seu cabelo, é tudo diferente. Não desperdice essa energia, homem. Se você ainda é um menino, presta atenção. Você quer que as mulheres olhem para você com um olhar diferente? Guarda essa energia dentro de você. Guarda esse poder dentro de você. E aí os outros olham para mim: nossa, que energia, que cara que fala, que intensidade. É porque eu guardo aqui dentro, amigo. A única forma de sair é quando vai para minha esposa. A única forma de sair é quando vai para minha esposa. Por quê? Porque a minha esposa joga isso de volta para mim. E aí eu tô jogando, tô guardando toda a minha energia. Quando a energia sai de vida, vai para minha esposa. Quando vai para minha esposa, ela joga dela de volta para mim. E a gente vai crescendo de glória em glória. E aí o meu casamento
casamento que não podia ter filho, agora tem 3 filhos. 2 já vivos e um bebezinho que tá nascendo. E aí aquele cara que era um idiota na terra, que só achava que tinha que ser policial, começa a vir para Portugal, começa a empreender, vai, passa os primeiros 10 mil de faturamento. Hoje um Instagram meu fatura mais de 200 mil. Da onde que vem isso, Thales? De eu guardar minha energia, de eu começar a ouvir a sabedoria de Deus, dele falar coisa que eu não queria fazer e de eu obedecer ele. Simples. Essas demais coisinhas vai sendo acrescentado. Como? Guarda primeiro essa energia aqui, ó, o seu coração. Por isso que Salomão está 7 capítulos falando da mesma coisa. E aí ele fala mulher imoral, ele fala sobre o adultério, ele fala sobre essas coisas internas, porque elas estão te distraindo. E é esse o papel do inimigo mesmo. Hoje eu não vou ficar crescendo muita coisa. Já são 7 capítulos falando a mesma coisa. Se você quiser ouvir mais desse assunto, lê o capítulo 6 e principalmente o capítulo 5, porque no capítulo 5 ele vai falar só disso. E aí eu explico por que o diabo quer tanto destruir. Deixa eu te contar um segredinho. A sua família, não, minha família é minha esposa, tem 2 filhos lá, já agora dormindo, e tem o bebezinho na barriga da minha esposa. Então eles são 2 mais ela, mais o neném, mais eu, são só 5 pessoas lá em casa. Só que Deus está olhando, em vez dele ver 5 pessoas, ele vê uma geração inteira, ele vê uma nação. Ele vê um poder lá em casa que tem transformação para uma cidade inteira. E aí você olha, não, é só nós 5. Abraão já era velho, era muito velho, ele não podia ter filho. Saraí era estéril, e ele olha para Saraí, para Abraão e fala, eu vejo uma nação. E isso se cumpre, ele vai ter Isaac, Isaac vai ter Jacó, Jacó se torna Israel. Israel olha para a nação de Israel hoje. Por isso que o diabo odeia família. Porque se você for um homem de verdade, se você for uma mulher de verdade e criar filhos de verdade, esses filhos vão dar trabalho para ele. Você vai ser um exemplo no céu e na terra. Então hoje a sua principal missão é seja esse exemplo. Deus não está procurando gente para subir num púlpito e ficar pregando a palavra dele não, irmão. Deus não está procurando gente para ficar abrindo live aqui e ficar falando a palavra dele, não. Deus está procurando homem, igual eu, para falar, eu tô com a minha mulher até o fim, independente. Se essa mulher me trair, eu tô aqui, mano, para assumir a bronca, para conversar com ela, para colocar isso em dia. Se eu trair essa esposa, a minha esposa tá lá para estar comigo, para a gente resolver isso. A gente tá fechado até o fim, não tem como dar errado, não. Não passa essa hipótese na nossa cabeça. Deus está atrás disso aí. É homem que vai falar assim, eu tô com a minha mulher, bonita é ela, eu não vou ficar vendo essas mulheres. E aí vem um amigo mostrar uma pornografia, já tem uma frase instalada aqui, bonita é minha mulher. Na hora que os outros vêm me mostrar, aí quando eu trabalhava, os caras vinham, eles ficavam com ódio, eu vi o ódio deles. Mas você nem olha. Mas é só um olhar, não é possível que você nem olha. Não tem nada a ver olhar, tem nada a ver para você, amigo. Para mim tem. Tudo começa com um olhar. Você começa vendo aqui uma bundinha passando, começa vendo uma bundinha no celular. Daqui a pouco você tá, essa bunda é bonita, essa bunda é feia, essa bunda é bonita, essa bunda é feia. Depois disso aí você pula, vou tocar. Aí vem o toque, depois você tá beijando e daqui a pouco você tá na ruaça. Por quê? Tudo começa com um olharzinho. Então nem isso eu permito na minha casa, nem isso eu permito para mim. Como que você faz isso, Thales? Eu orei muito, cara. Nossa, eu tinha raiva, eu tinha ódio quando eu olhava. Por que, Thales? Porque, mano, não faz sentido. Você nunca viu a mulher. Você não vai falar com ela. Aquela mulher não vai ser a sua mulher. Sua mulher tá em casa. Por que você tá olhando? Cara, quantas vezes eu fui para Deus em oração com raiva, com ódio, de permitir olhar para ela.
E foi um processo onde Deus foi me ensinando, tem um poder de cura. Eu tive um processo de abandono na minha infância, e todas as mulheres que têm o mesmo processo de abandono, você consegue puxar energia, tem uma causa energética aí, tem uma vinculação de cura, mas tudo isso você consegue tirar como? Instalando uma barreira, uma muralha no seu coração. Eu instalei o quê? Bonita é minha mulher. Então passa uma mulher bonita, passa qualquer coisa, meu coração já nem passa. Você lembra que a energia, ela faz assim, ó, ela sobe aqui, seu campo eletromagnético absorve, ela passa pela sua genitália. Mulher, eu sou homem, ok, vem a energia da genitália, sentimento, força, ira, eu quero, raiva, o leão, tá aqui. Vem pelo estômago, o estômago fica o dia todo assim, bonito, bom, ruim, não, feio. Ah, eu quero, não quero. Seu estômago fica o tempo todo assim. Então vem a mulher, passou a genitália, top, passou na barriga, eu quero. Quando vem no coração, você só tem duas decisões. Ou sim ou não. Simples. E aí, se você tiver uma frase no seu coração, igual eu tenho, bonita é minha mulher. Quando passa aqui, ela não sobe para minha mente para pensar se eu vou olhar ou não. O seu coração tem que ter aqui a barreira. Não pode estar aqui a barreira. Porque quando sobe do coração para cima, você já pecou. Jesus fala assim, lembra do que foi dito? Não adulterarás. Mas eu te digo que qualquer homem que olhar, passou daqui, foi olhar para a mulher e cobiçar, já está pecando. Lembra do que foi dito? Não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo que qualquer homem que a energia passou pelo tônus, fez algo comigo, o intestino, vão matar ele, ele não presta, subiu no coração, tem duas decisões. Ou você fala, não, Deus fala que não mata, Deus é isso, e tira essa energia, ou você aceita ela. Se passar do seu coração e você falar, se irá contra o seu irmão, você já está pecando. Então, preste atenção no que eu vou te falar. Você precisa instalar frases no seu coração. Você precisa tomar muito cuidado com essa energia feminina e com essa energia masculina da sua genitália. É a principal energia da sua vida. E como que você sabe que isso é a principal coisa da terra? Salomão falou, ela tem causado desgraça e morte em tantos que nem dá para contar. Como que você sabe que essa é a principal energia da terra? Vai escutar a coisa que mais tem na terra, aquilo que você mais ouve, é música. Todas as músicas tem um cara com uma mulher, irmão. Toda música tem uma mulher com um cara. Ou o cara procurando a mulher, ou a mulher procurando o cara. O homem foi tirado, foi feito, e a mulher foi tirada de dentro dele. Tem um vazio aí querendo uma mulher. E a mulher foi tirada de dentro do homem. Tem um buracão aí querendo um homem. E aí Deus olhou, o criador da máquina olha e fala, não é bom, tá só. Então dentro de você não existe isso. E a única forma do diabo se alimentar é quando ele destrói a família. Presta atenção no que eu vou falar com você. A Bíblia fala em Salmos assim, os céus é os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os filhos de Adão. A terra é seu governo. A gente perdeu o governo porque entregou o governo para Satanás. Quando Jesus desce na terra, ele oferece todos os reinos para Satanás, fala, eu te dou porque a mim foi dado. Foi dado por Deus? Foi dado por homens que trocaram o governo por coisas que Satanás dá. Então você tem um chamado de governador, você tem um chamado de rei, você tem um chamado de filho. E quando você assume essa posição, você tem que se tornar um homem. E quando você se torna um homem, se torna uma mulher, você assume o governo. E quando você está incompleto, esse governo é incompleto. E quando esse governo é incompleto, Satanás tem brechas para te destruir. Porque um homem ser uma mulher é muito mais fácil dele cair nas prostituições, nas coisas da vida. É muito mais fácil dele ficar jogando essa energia fora, em vez de jogar numa mulher que vai retroalimentar ele. Então presta atenção no que eu estou te falando. Em Gênesis, o homem peca. Deus vira para Adão e fala assim, você é pó, Adão, e para o pó voltará. E em seguida ele vira para a serpente, você vai viver do pó, vai rastejar no pó, vai fazer tudo para o pó. O pó agora é sua vida, é seu alimento.
Então, se o homem é o pó e o alimento da serpente é o pó, por que que Satanás é tão fissurado no homem igual ele é? Não é porque ele odeia Deus e porque ele odeia você, não. É porque você é o pãozinho da manhã dele. Você é o cafezinho da tarde dele, amigo. Você é o franguinho assado dele. E sabe qual que é a comida que ele mais gosta? É uma família divorciada, é uma família separada. Porque quando tem uma família separada, é um governo incompleto. Quando tem um governo incompleto, seus filhos viram o franguinho dele. Ele cria com muito cuidado para pegar os ovinhos e assar no final. Então entenda, você está em guerra. Você não está normal, tem uma guerra acontecendo. E para você assumir o governo nessa guerra, você tem que ser homem. E para você ser homem, você tem que ter uma mulher. E para você ser uma mulher, você tem que ter um homem. Qual que é o problema? Você está tendo um menino aí na sua casa. Achando que é homem. É meu homem. Não, ele é um menino. E se você é mulher, você vai então encher a cabeça dele até ele virar homem. Você vai fazer igual minha esposa fez para mim. Você vai orar por ele até ele virar homem. Quando minha esposa me encontrou, eu só queria fumar maconha e usar droga. Quando eu nem sabia, presta atenção, eu não sabia que pornografia era errado. Eu só queria me masturbar o dia todo quando minha esposa me encontrou. Quando minha esposa me encontrou, eu falava com ela, eu nunca vou casar, filha, eu vou ser menino o resto da minha vida. Mas essa mulher não desistiu de mim, ela me escolheu e ela orou por mim até eu virar o homem que eu sou hoje. Por isso que às vezes eu vejo as mulheres falando, meu marido isso, meu marido aquilo. Mano, eu não consigo, me dá até repulsa de ouvir. Porque eu sei quem eu era, irmão. Eu sei da onde Deus me tirou. E ele usou aquela abençoada que tá lá em casa chamada Natália. Aí agora que eu tô crescendo, eu tô prosperando, eu vou sair por aí curtindo e trair a pessoa que mais foi usada na minha vida. Mano, que idiota. Então você, mulher que tem um menino em casa, vai virar uma mulher primeiro. Porque quando você virar uma mulher e uma mulher de oração, aí você vai pôr Deus para tratar seu marido. Aí você vai ver o pau torar. Esse é seu primeiro ministério. Esse é seu primeiro chamado. Essa é as coisas mais importantes que você tem nessa terra. Seja homem, construa uma família e assim você vai dar fruto e honrar a Deus. Por isso que Salomão está 7 capítulos falando a mesma coisa. Então, tamo junto. Prospera aí, vai viver esse dia. Manda um beijo para sua esposa, manda uma mensagem carinhosa para ela. Faz ser diferente esse dia, tá bom? Tamo junto, é nóis.